Ok, vamos fazer a revisão de matemática aí, acho que da frente do professor Wesley, né, se eu não me engano. Só acho que tá com problema de foco aí na câmera. Deixa eu dar uma olhada aqui melhor. Bom, vou fazer essa primeira questão para ver como é que fica aí, porque a imagem eu tô tentando focar aqui, ela não vai. Bom, essa primeira questão está falando que a gente tem um triângulo e deu todos os lados do triângulo, né? Aí quer saber se é possível existir um triângulo com os lados que foi dado. Então vamos ver aqui quais são os lados, né? Para isso, quando a gente quer saber se um triângulo é possível de existir, a gente tem que usar o que? A condição de existência, que é a condição de existência é a seguinte, né? Então, condição de existência do triângulo, o lado maior que é A, ele tem que ser menor que a soma dos outros lados, que são os menores, né? Então, se o triângulo for retângulo, acotângulo, obtusângulo, não importa. Tem que respeitar essa condição de existência. Aí está falando que um triângulo tem três lados: o 8, o 5 e o 18. Né? Então, é muito simples. A gente vê aí qual o maior lado seria o 8, então a gente substitui o 8 no lugar do A, certo? Então, ficaria 8 menor que a soma de 5, desculpa, 18, tá? Que é a soma de 5 mais 8. 18 menor que 5 mais 8 é 13. E aí, 18 é menor que 13? Não, né? Então, esse triângulo aí, ele é impossível de existir com essas medidas. O lado maior, ele nunca poderá ser maior do que a soma dos lados menores. O 18, ele é maior que 5, é maior que 8, aí tudo bem. Agora, ser maior do que a soma de 5 mais 8, não pode. Ele deveria ser menor, mas não é. Então, resposta não, né? Essa questão está errada. Estou vendo que está com dificuldade de focar aqui. Vamos para a questão número 2. Eu acabei de perceber que as questões começam no 113, né? Então não é um, 2, 3, é 113, 114, assim por diante. Vamos fazer essa questão 114. Dois lados AB e BC de um triângulo ABC medem respectivamente 8 e 21 centímetros. Então vamos criar um triângulo aqui. Eu não estou achando minha caneta azul. Azul caneta. Então os lados AB e BC medem 8 e 21 centímetros. Vou melhorar esse triângulo aqui. 8 e 21 centímetros. Quanto poderá medir o terceiro lado, sabendo que ele é múltiplo de 6? Então, quanto que poderá medir esse lado aqui, ó? A gente vai chamar de x. Ah, eu queria achar a caneta. Mas não estou achando não, deixa quieto. Ó, a gente tem um triângulo, né? Onde um dos lados dele é 21, o outro é 8. E a gente tem que achar o terceiro lado em que é dito que ele é múltiplo de 6. Então, quais são os valores possíveis para esse terceiro lado aí? Ele pode ser 6, 12, 18, 24, 30, 36. E mais do que isso, acredito que não vai poder ser não, beleza? Por que que ele tem que ser um desses lados aqui, ou um desses valores, né? Esse terceiro lado? Porque ele é múltiplo de 6, né? Então, a gente tem que descobrir qual vai ser o valor desse lado. A gente só tem duas possibilidades aqui. O 21 ser o maior lado ou x. O 21 pode ser o maior lado? Pode. Se o x, por exemplo, valer
6, 12 ou 18, o 21 vai ser o maior lado desse triângulo. Mas o x pode ser o maior lado também. Ele pode valer, por exemplo, 24 ou 30, 36, né? Então, tem duas possibilidades aqui. Para 21 maior que x, ou seja, o 21 sendo maior que x, o 21 sendo o maior lado do triângulo, né? E a outra possibilidade seria para o x maior que 21, ou seja, o x sendo o maior lado do triângulo. Aí a gente tem aquela condição de existência de novo, né? Aonde que... Ah, eu queria estar com a outra caneta, viu? Me dá uma agonia ficar tudo de uma cor só. Opa, é o contrário aqui. O lado maior, ele sempre vai ser menor que a soma dos outros lados, né? Então, a gente tem essa possibilidade aqui em que o 21, ele é o maior lado do triângulo. Então, o 21 seria o A, né? Isso aqui, ele seria como se fosse o A. Então, a gente substitui aqui, ó. 21, ele tem que ser menor. O 21 sendo o maior lado, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois, ou seja, ele tem que ser menor que a soma de x mais 8. Para essa situação em que a gente considerou o 21 sendo o maior lado, ou seja, o 21 aqui no lugar do A. Aí a gente isola o x. Passa o 8 para o outro lado, vai ficar 21 menos 8 menor do que x. 21 menos 8 vai dar 13. Então, a gente descobre que o x tem que ser maior que 13. X maior que 13, quando a gente assume que o 21 é o maior lado. Agora, quando a gente assume que o x é maior que 21, ou seja, o x ele é o maior lado do triângulo, a gente coloca o x no lugar do A aqui, né? Então, x, sendo o maior lado, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois, que é 21 mais 8. X, então, ele tem que ser menor que 29. Ou seja, achamos o intervalo aqui que vai dizer os valores de x. O x ele tem que ser necessariamente, mesmo em qualquer situação, ele sendo maior ou sendo o segundo maior lado, ele tem que ser necessariamente maior que 13. Então ele tem que ser maior do que 13, porém ele tem que ser menor que 29. Quais são os valores possíveis então para x, sabendo que ele tem que ser maior que 13 e menor do que 29? E múltiplo de 6 também. Então ele só pode ser o 18 ou o 24. Se ele for 6 ou 12, ele vai estar sendo menor que 13, mas ele não é. Se ele for 30 ou 36, ele vai ser maior do que 29, mas ele não é. Então, a resposta é 18 ou 24. Esses dois valores são possíveis para x. Essa 115 é interessante, hein? Tá querendo saber, que nem a questão anterior, tá querendo saber quais os possíveis valores de x, aonde que a gente tem um certo triângulo com alguns valores que foi dado. Quais são os possíveis valores para x, tá? Então, eu vou... Eita, deixa eu arrumar aqui melhor, beleza? Eu vou desenhar um triângulo ali, eu não sei a forma dele, se ele é retângulo, se ele é obtusângulo, acutângulo. Eu vou desenhar um retângulo, perdão, um triângulo padrão ali, só para a gente representar. Aí, um dos lados dele vale 10x mais 4. Não, desculpa. Um dos lados dele é x mais 10. O outro lado é 2x mais 4. Vamos dizer que esse lado aqui é 2x mais 4. E o outro lado é 20 menos 2x.
Tá. A gente tem que saber quais são os possíveis valores para x, mas para isso a gente tem que utilizar aquela condição de existência, né, que a gente já utilizou nos anteriores, que o lado maior tem que ser menor do que a soma dos lados menores, né? Então A tem que ser menor que B mais C. Mas e aí, quem é A, quem é B, quem é o lado maior, quem é o lado menor, não dá para saber, né? Mas dá sim, na verdade. Como é que a gente sabe? Bom, se a gente assumir um valor de x aí qualquer e substituir, a gente consegue descobrir quanto que vale cada lado, né? Um valor hipotético, claro. Então, pra gente, só para a gente saber qual lado é maior e qual lado é menor. Por exemplo, vamos considerar que x vale 1, só para facilitar as contas. Então, esse lado aqui seria 2 vezes 1, considerando x igual a 1, tá? 2 vezes 1 mais 4. Isso é igual a 2 mais 4, é igual a 6. Vamos considerar... Ah, não. Eu vou achar a minha azul. Ah, eu achei. Ó, onde a gente parou? Então, a gente considerou um valor aleatório para x, né? A gente considerou 1. A gente vai substituir esse valor aí para todos. Então, nesse aqui, se o x valer 1, vai ser 2 vezes 1 mais 4, que é igual a 6, né? Então, ai, que alívio. Aqui a gente considerou que vale 6. X, agora para esse aqui, x mais 10. O x valendo 1, vai ficar 1 mais 10, né? Vai ser 11. Para esse aqui, 20 menos 2x. 20 menos 2 vezes 1 é igual a 20 menos 2, ou seja, 18. Opa, então qual que é o lado maior desse triângulo, hein? Qual que é o lado maior? 20 menos 2x. Por quê? Porque para essa situação em que a gente considerou o x valendo 1, a gente substituindo aqui, a gente viu que esse lado vale 6, esse lado vai valer 11 e esse lado aqui vai valer 18. Tá? O valor de x é 1? Provavelmente não, não dá para saber ainda. Mas a gente substituiu para ver qual que é o maior lado. Então a gente sabe que esse lado aqui é o maior e esses outros dois são os lados menores. Eu estou apagando o quadro com uma máscara. A que ponto chegamos, né? Então a gente descobriu que esse lado aqui, ele é o maior, ou seja... Ah, eu não vou apagar aqui direitinho, não. Ou seja, esse lado aqui é o A, entendeu? Então a gente vai substituir ele aqui, ó. 20 menos 2 vezes x tem que ser menor que a soma desses dois aqui, que são os menores, né? O lado maior tem que ser menor que a soma dos menores. Ou seja, 20 menos 2x tem que ser menor que x mais 10 mais 2x mais 4. Ah, que fácil, não teve nenhuma báscara, né? Que bom, baguri. Ó, 20 menos 2x, a gente vai isolar o x para esse lado aqui. Então, a gente vai deixar esse menos 2x aqui, vai trazer o x que está do outro lado para cá. O x está positivo, passa para cá negativo. Esse x aqui está positivo, esse 2x, né? Passa para cá negativo. Agora, a gente deixa isolado o x. Aqui é 10 mais 4 e passa esse 20 aqui, né, para o outro lado. Eita, foi uma mudança grande, hein? A chance de errar é grande também, que eu já estou com sono, mas ó, eu acho que está certo. Menos 2x menos x menos 2x, não vamos errar, hein? Menos 2x com menos x, menos 3x. Menos 3x com menos 2x, menos 5x. Tem que ser menor que 10 mais 4 é 14. 14 menos 20 é menos 6. Menos 5x. Aí aqui a gente pode multiplicar por menos 1, tá? De ambos os lados. Vai ficar como? 5x
Quando a gente multiplica por menos 1, a gente inverte o sinal aqui, tá? Vai a dica. Então, o sinal estava virado para lá, vira para cá. A gente multiplicou por menos 1 para transformar o x em positivo. Só que a gente inverte o sinal também. 5x vai ser maior do que 6. X vai ser maior do que 6 sobre 5. Deixa eu ver o gabarito aqui, hein? Questão 115. O x vai ser maior do que 6 sobre 5. Isso aí, ó, a gente achou. Mas já acabou a questão? Não. Ele é maior do que 6 sobre 5, mas ele é menor que quanto? Porque ele pediu um intervalo aí. Que ele é maior do que 6 sobre 5. 6 sobre 5 é, sei lá, 1, alguma coisinha, tá? Mas pode deixar em fração. Que ele é maior do que 6 sobre 5 a gente já sabe, mas ele é menor do que quanto? Ele pode ser 3 milhões? Não, tem que ter um limite máximo também. Aqui é o limite mínimo, né? Beleza? Como é que a gente descobre isso então? Bom, precisei dar uma pausa aqui. A gente está precisando achar agora o valor limite de x, né? Aí o que a gente vai fazer? Tá vendo que a gente descobriu quais são os lados maiores e os lados menores? Então a gente descobriu que o lado maior, substituindo x por 1, o lado maior é 20 menos 2x, né? E os lados menores são 2x mais 4 e x mais 10. Aí como é que a gente faz agora? Tem uma outra propriedade de triângulo, que se você pegar qualquer lado, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. É óbvio, né? Se o lado maior ele é menor que a soma dos lados menores, se a gente pega o lado menor, que é esse aqui, ó, o 2x mais 4, ele vai ter que ser menor, evidentemente, que a soma dos outros dois, né? A gente viu ali que substituindo por x ele dá 6. Então 6 tem que ser menor que a soma de 18 mais 11. E a gente vai fazer isso, a gente vai substituir. A gente já usou que A ele é menor que B mais C. Agora a gente vai usar que C ele é menor que B mais A. Tá? Tem que fazer isso. A gente pega os extremos, tá? A gente pega o maior lado, quando a gente quer um limite, a gente pega o maior lado, que é esse aqui de cima. Aí a gente fez aqui, ó, a conta. A gente descobriu o limite mínimo de x. Agora, quando a gente pegar o maior lado e fazer o menor lado e fazer a mesma coisa, a gente vai descobrir o limite máximo de x. E sim, é uma questão bem específica, tá? Então, a gente pegar aqui o 2x mais 4, ele é menor do que a soma de 20 menos 2x com x mais 10. Ok? Aí a gente resolve aqui, ó. 2x mais 4 menor que 20 mais 10 é 30. Menos 2x mais x vai ser menos x, tá? Passa esse x para cá, negativo, ele vai ficar positivo. Então vai ficar 2x mais x é menor que, vamos passar o 4 para o outro lado. O 4 está positivo, passa subtraindo. 2x mais x é 3x menor do que 26. X ele é menor do que 26 sobre 3. Então a gente achou aqui o intervalo. O x ele vai... Opa, deixa eu botar bem aqui. O x ele vai ser maior do que 26 sobre 3. Porém, ele vai ser menor do que 6 sobre... Desculpa, é o contrário aqui, tá? É o contrário, eu só errei no sinal aqui, tá? Recapitulando. O x ele vai ser maior do que 6 sobre 5, porque isso aí dá 1, alguma coisa. Só que ele vai ser menor do que 26 sobre 3, que vai dar 8, alguma coisa. Beleza? Essa aqui é a resposta.